gente vai falar sobre os métodos, né, para representações qualitativas. Então, esse tipo de método, né, é um método utilizado para expressar a existência, a localização, a extensão das manifestações dos fenômenos, né, que se diferenciam pela sua natureza e pelo seu atributo. Então, como vocês devem lembrar, né, nós temos três tipos de geometria: o ponto, a linha e o polígono, ou área, né, por assim dizer. Então, nós vamos ver como são as representações qualitativas dentro dessas três geometrias. Então, a primeira geometria que nós vamos observar é o ponto, que possivelmente é o tipo de representação mais simples que nós vamos ter, certo? Nesse caso aí, nós podemos utilizar uma variável forma, né, uma estrela, um quadrado, um retângulo, um círculo, um losango, certo? Para a representação de alguns pontos, que no caso aqui desse mapa, como se pode observar, a gente está representando aí os recursos minerais do Brasil. Então, neste mapa de cima, né, que nós vamos chamar de um mapa que apresenta uma leitura exaustiva, por quê? Porque tem todos as formas, né, que representam aí os recursos minerais do Brasil. E abaixo nós vamos observar aí um mapa, que nós vamos chamar uma coleção de mapas, né, que fica um pouco mais simples, você saber onde é que está localizado cada um dos tipos, das tipologias de recurso mineral do Brasil. Por quê? Porque em cada um desses mapas, né, que está ao lado, nós vamos ter de forma individual cada um desses recursos aí espacializados. Então, acima você tem uma leitura mais exaustiva, onde você tem todos os recursos minerais juntos, e abaixo você tem os recursos minerais de forma individualizada, né? Isso daí permite, por exemplo, saber onde é que está a localização do ouro, do estânio, do níquel, entre outras possibilidades. O outro tipo de representação qualitativa, ou outro tipo de feição que nós podemos representar, são as linhas, certo? Essas linhas, elas utilizam variações visuais, né, relacionadas logicamente a linhas. Cria-se uma diversidade entre elas, né? Porque, por exemplo, como se pode observar nesse mapa aqui, foi utilizado cor e forma, né? Dois tipos de representação, ou seja, tem-se uma diversidade, onde vocês podem ver, por exemplo, uma rodovia, hidrovia e ferrovia, certo? Então, são formas de representação diferentes. Nesse caso aí, nós vamos ter as vias, né, de transporte de acordo com a classificação, né? Nesse mapa aí a gente, por exemplo, pode observar aqui a disparidade, né, da região norte com a região sudeste, em que na região norte a gente quase não tem vias de transporte, enquanto que na região sudeste a gente encontra um emaranhado aí de vias de transporte. O outro tipo de representação é a representação do tipo área, né, ou polígono, em que a gente pode ver a diversidade de ocorrências, né, com relação à manifestação em áreas. Nesse tipo de representação se utiliza aí o método corocromático qualitativo, com o uso de cores e texturas, como se pode observar, por exemplo, nesse mapa aí da vegetação brasileira, em que se observa os polígonos, né? Nesse tipo de mapa aí nós podemos observar, por exemplo, floresta, cerrado, os pampas, caatinga. Então nós vamos ter dois tipos de mapa também, um pouco semelhante ao que nós vimos na representação do tipo ponto. Uma representação mais exaustiva, lá onde a gente vê todos os tipos, né, de formações vegetais do Brasil, e aqui embaixo a gente vê de forma individualizada, permite ver, por exemplo, qual estado tem um tipo de vegetação ou um percentual de vegetação em relação a um outro. Então dá para você individualizar e perceber visualmente as diferenças entre as formações vegetais, por exemplo, por estado. Então esse foi o nosso vídeo de hoje. Não esqueça de acessar lá a nossa página no Instagram para você ter acesso a conteúdo diário. Deixa o seu like aí no nosso vídeo, não vai lhe custar nada. E se inscreve no nosso canal aí no Instagram para você ter acesso aos nossos vídeos que são postados diariamente. Beleza?